Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3R Capacita, sou o professor Pacelli e vamos começar agora o nosso terceiro bloco. Nesse bloco, a gente vai trazer quais são as lições que a gente observa no PPA Federal que podem ser perfeitamente absorvidas ou ser refletidas para estados e municípios. Vamos lá. Então, bloco 3, orçamento para resultados, modelos teóricos de lições do PPA Federal para o alinhamento da agenda estratégica como direcionadora da alocação de recursos. Na sua opinião, tomando por base o PPA Federal, quais os elementos que mais contribuem para o alcance de resultados? Primeira reflexão. E o PPA do seu estado ou município possui pontos em comuns com o PPA Federal, quais? Isso é para você refletir também. Então, vamos lá. Primeira lição, processo participativo. Preste atenção. Então, o PPA, ele é um plano de médio prazo. O processo participativo, no caso federal, ele considerou as informações trazidas pelo Fórum Interconselhos, ou seja, considerou todos os conselhos federais, certo? E trouxe essa informação para o governo federal na hora de alocar, na hora de definir os programas e na hora de alocar os recursos conforme os programas. Como essa lição ela pode ser perfeitamente absorvida no âmbito estadual municipal? Ou seja, no âmbito estadual municipal, os estados e municípios podem perfeitamente fazer diálogos com a sociedade civil, audiências públicas inclusive finais de semana, não apenas durante a semana, no meio do expediente, porque você não vai captar realmente toda a população, então você pode até fazer durante a semana, mas é importante que você faça encontros, reuniões públicas também, fora do horário padrão do expediente, utilizando a estrutura do setor público, de forma a capturar o desejo dos cidadãos. Lembrando que qual é a diferença de consulta pública para orçamento participativo? É que no orçamento participativo você aloca realmente um recurso que a população vai dar o destino dela. Diferente do audiência pública. Na audiência pública, você vai ouvir as sensações da população e vai tentar, de acordo com o seu critério, alocar recursos. São duas coisas diferentes. No orçamento participativo, você reserva um recurso e aquele recurso vai ser destinado e a população é que vai decidir onde aquele recurso vai ser destinado. No modelo de audiência pública, você escuta, mas não tem necessariamente um recurso previamente definido. Você, após captar aquelas sensações, você tenta, dentro da sua esfera de atribuições, tentar direcionar a alocação dos recursos. Então, tem uma diferença sutil entre os dois. Vamos para a segunda lição. Dimensão estratégica e tática bem definidas. Então, preste atenção. Temos a dimensão estratégica, certo? Temos a dimensão tática e temos a dimensão operacional. Então, preste atenção. O PPA Federal, ele traz essa lição que pode ser muito bem aplicada para estados e municípios. Ao invés de você se preocupar em detalhar ipsilitem 4 anos de governo no PPA, porque, na verdade, você não vai fazer um plano, você vai fazer um orçamento plurianual. Então, cuidado com essa terminologia. Você quer fazer um plano plurianual ou você quer fazer um orçamento plurianual? Se você quer fazer um orçamento plurianual que não é recomendável, você vai pegar 4 LOAs e vai juntar em uma só lei. Aí você vai ter um orçamento plurianual. Quando, na verdade, você deve investir aonde? No plano plurianual. No plano plurianual, você vai estar mais focado não em orçamento, você vai estar focado, por exemplo, em alguns elementos estruturantes. Programa, diretrizes, objetivos, indicadores, iniciativas, metas quant, metas qual. Ou seja, a sua ênfase vai ser mais sobre isso. Por outro lado, se você for partir para a lógica de orçamento plurianual, você vai ter ações orçamentárias, que é o gasto propriamente dito, que vai estar no nível operacional. Então, no âmbito federal, para não ter esse problema de se perder, se abandonou a parte operacional. Então, você não encontra no PPA Federal ações orçamentárias, que é o nível mais operacional. Você encontra apenas o nível estratégico e tático. Se você está procurando o nível operacional, você tem que ir para a LOA. Lógico que, para isso dar certo, você tem que ter uma vinculação. No âmbito federal, a vinculação ocorre entre os objetivos e as ações orçamentárias. Ok? Vamos lá. Próximo. O PPA 2016-2019 assume como visão de futuro um Brasil que se reconheça e seja reconhecido como. Eu não vou nem entrar aqui na leitura propriamente da visão, mas é importante que o seu PPA, preste atenção, é importante que o seu PPA, que é o plano de médio prazo, nível estadual municipal, possua uma visão de futuro. Ah, isso é balela, isso é só para constar, isso é só para inglês ver. Não é. Ao definir uma visão de futuro, algumas decisões subjetivas elas vão ficar menos subjetivas e mais objetivas por conta da visão de futuro. Então, a visão de futuro, ela contribui em quê? Ela reduz o espírito das decisões subjetivas
para serem um pouco mais objetivas. Elas continuam sendo subjetivas, mas elas ficam um pouco menos subjetivas porque você tem um norte geral do que você quer ser no futuro. Próximo. Aqui está um exemplo de visões de futuro ao longo dos tempos. Eixos estratégicos. Então, basicamente, os eixos estratégicos, presta atenção em mim, os eixos estratégicos que você tem no PPA federal, eles podem também ser repassados para estados e municípios. Ou seja, ao elaborar um PPA, você define 3 grandes eixos estratégicos que vão nortear as diretrizes e os programas de governo. Também é válido para você categorizar e saber o que é parte econômica, o que é saúde, o que é educação e etc. Vamos dar um exemplo aqui no que estava. Educação, certo? Inclusão social, redução das desigualdades, produtividade e competitividade e fortalecimento das instituições públicas por meio da controle social, transparência e qualidade da gestão. Quinta lição, diretrizes. Você tem que ter diretrizes. Primeiro, você tem que ter diretrizes porque a Constituição Federal determina que você tenha diretrizes. E as diretrizes, tal qual, se você fez uma visão de futuro boa, se você tem eixos estratégicos bem definidos, suas diretrizes vão ficar ainda mais objetivas. Ao ter diretrizes mais objetivas, você vai ter programas e objetivos dos programas mais objetivos. Lembrando, sempre vai ter um grau de subjetividade. Só que ao fazer esse processo, estabelecendo nortes, você vai reduzir o grau de subjetividade. Você nunca elimina, mas você reduz. Vamos avançar. Programas. Você tem que separar os programas em algumas categorias. Preste atenção. Você tem que separar os programas em algumas categorias. No âmbito federal, você separa em temático, gestão, manutenção e serviço. Quanto a isso, não tem problema. O seu estado pode, ou município, pode dividir em finalístico, gestão, apoio, manutenção. Isso não é problema. O importante é que você tenha a seguinte ideia em mente. Você tem que separar os programas da área fim dos demais. Os programas da área fim, eles têm que ser separados dos demais, porque os programas da área fim, eles são os mais importantes, porque eles geram resultados diretamente para a sociedade. Ok? Avançado. Objetivos. Você tem que ter os atributos e os objetivos, eles expressam as escolhas públicas. Lembrando que os objetivos, eles fazem parte dos programas. E para cada objetivo você tem um órgão responsável, uma meta que pode ser quanti ou quali, e pode ser uma iniciativa, que é a declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas entregas, explicitando a lógica de intervenção. Preste atenção. Os objetivos, eles demonstram o que deve ser feito. Os objetivos são um dos pilares dos programas, juntamente com os indicadores. Para cada objetivo, você tem o órgão responsável, você tem a iniciativa relacionada e você tem a meta quanti ou quali relacionada àquele objetivo. Então, é importante que o seu PPA tenha objetivos. Ok? PPA sem objetivos fica ruim, fica capenga, fica muito subjetivo. Perde na objetividade e perde, portanto, na avaliação dos resultados que você deve entregar para a sociedade. Oitavo, indicadores. O indicadores é uma referência que permite identificar, aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa auxiliando seus resultados. Aqui eu vou ser bem honesto com você. Eu vejo que, às vezes, isso ocorre também no âmbito federal, você coloca muitos indicadores para o mesmo programa. Aí, vamos separar as coisas. Você vai pegar indicadores que já estão prontos, que são feitos por agentes externos, que já têm um histórico, ou você vai criar indicadores? Aí eu vou te dar uma resposta. Se você vai pegar indicadores que já existem na sociedade, no setor público, privado, e eles são feitos realmente, porque não adianta você colocar um indicador que daqui a 2 anos aquela instituição não tem credibilidade e descontinua um indicador. Indicadores que já têm um certo histórico, trabalhe com eles. Agora, se você for construir seu indicador para aquele programa, eu recomendo no primeiro momento que você não passe de 1. Porque realmente você vai ter o quê? Um trabalho insano para montar uma base de dados e fazer aquele monitoramento. Então, minha orientação, se você está trabalhando com indicadores que já existem, que é possível, né, porque você está querendo medir a alteração da realidade já existente, não tem problema, trabalhe com quantos você quiser. Você quer criar um indicador, que não é preciso criar um indicador, você só pode trabalhar, inclusive, com indicadores que já existem. Mas não, eu quero criar um indicador específico para esse programa, porque nenhum dos indicadores que existem, eles capturam aquele fenômeno. Ótimo. Ao criar um indicador, recomendo que você não passe de 1, porque você vai ter diversos, você vai ter que criar uma base de dados, você vai ter que ter a responsabilidade de alimentar aquilo periodicamente para realmente aquilo servir para tomar de decisão. Ok? Próximo. Vinculação. Como eu falei,
Aqui está o PPA federal, você tem o nível estratégico, qual a visão de futuro, 4 eixos estratégicos, 28 diretrizes. Você tem o nível tático, que tem os 54 programas temáticos, os programas de gestão, manutenção e serviço. Para cada programa temático, você tem objetivos, indicadores, valor global e valor de referência. Dentro de cada objetivo, você tem iniciativas e metas. Lembrando que a vinculação é objetivos com as ações dos programas temáticos. E, por fim, não consta no PPA os programas de operações especiais. Aqui eu quero fazer um alerta. Eu já dei instrução para alguns estados e municípios que o Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas dos municípios, ou Tribunal de Contas do município, estabeleceu que no PPA tem que constar todos os gastos. Ou seja, essa lição aprendida ela não vai se aplicar para esse estado ou para esse município, porque existe uma resolução do Tribunal de Contas daquele estado e município que determina que deve constar tudo no PPA. Ou seja, esse TCE ele está indo mais na linha do orçamento plurianual, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a vantagem de você tirar os programas de operações especiais do PPA, entre outras, são: primeiro, esses programas eles não têm indicadores, eles não têm metas, eles não têm como você medir resultados. Então, você acaba tirando ele, porque são geralmente programas associados ao quê? Transferências constitucionais ou legais e gerenciamento do serviço da dívida. Então, são programas que você não tem, basicamente, indicadores. Segundo motivo, ao tirar isso, você realmente fica com a magnitude das despesas que dependem de você, que são despesas que você tem, por exemplo, para entregar coisas para a sociedade e para manter a máquina pública. E você tira esses programas que, na verdade, são programas neutros, que o dinheiro ele não pertence a você, no caso das transferências, ou ele já está totalmente comprometido, como é o caso dos programas de gerenciamento ou gestão da dívida pública. Tá ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui, ó. Chegamos no último slide, tá? Então, a mensagem final é: esses são atributos que constam no PPA federal e que, a meu ver, são importantes que constem em qualquer PPA, independente de ser federal, se for um PPA estadual ou municipal, esse conjunto de atributos, eles devem constar no seu PPA, porque esses atributos constando no seu PPA, eles vão dar uma maior objetividade para a mensuração dos resultados. Esse é o meu recado, fiquem com Deus e até a próxima.